Paz do Senhor, queridos, muito bom dia. Estamos aqui gravando mais um devocional. Hoje, dia 23 de junho, exatamente aqui, 8 da manhã. Nós estamos gravando esse devocional para abençoar a sua vida e para que a sua identidade ela seja restaurada. Nessa manhã, nós continuamos com a nossa série Identidade e com um tema muito bacana também entre nós. Eu já falei, já dei uma pincelada em algum outro dia sobre esse tema, mas ele veio à tona esses dias porque eu acho pertinente de nós falarmos mais um pouco sobre essa temática. Para quem está no nosso grupo do WhatsApp já sabe qual é o tema de hoje, né? Para quem não está no grupo do WhatsApp e está assistindo aqui pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo. Basta clicar nesse link e entrar no WhatsApp, no nosso grupo, e receber todo o material que a gente produz para o devocional, inclusive as nossas comunicações internas, tá? E eu queria, nesta manhã, convidar você para ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo 24. Na verdade, nós vamos falar apenas do versículo 24. Na NVI, nós vamos ter essa versão dizendo: Lucas capítulo 15, versículo 24, vai dizer: Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Na King James eu acredito que não vai mudar tanto, mas vai falar: Portanto, este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Hoje, o nosso tema, ele é um tema bem específico, mas muito forte. Nós, como eu falei, citamos, de forma parcial aí, algumas vezes o nosso tema de hoje. Até tivemos um título parecido, mas hoje eu quero falar especificadamente para as pessoas que insistem ou ainda não acharam sua identidade. O tema de hoje é: Deus ainda te chama de filho. Quantas vezes a gente se sente tão distante de Deus e pensa que não tem mais volta para a gente, não tem mais volta, o peso do pecado, o peso do erro, da culpa, ele já consome, o peso da vergonha, como se o céu tivesse fechado as portas para a gente. E hoje eu quero te ajudar junto ao Pai a fazer com que você ouça de forma simples, mas profunda a voz de Deus, dizendo que Ele ainda te chama de filho. Não importa o quão longe você foi, não importa se você ainda respira ou se ainda dá tempo. Hoje é o tempo, hoje é o dia. Se você ainda vive o hoje, é porque Deus te deu uma oportunidade de você ainda viver algo novo na presença de Deus. De você restaurar a sua forma original, restaurar a sua identidade em Deus, voltar à chama, como a gente gosta de falar, o cristianismo do primeiro amor, voltar a incendiar, a queimar novamente. Ainda é tempo, mas eu
percebo que esse tempo ele tem ficado cada vez mais curto. No mundo, nós estamos vendo aí rumores e guerras. Nós estamos vendo aí atualmente, nós já tínhamos saído de 2 países, que é a Rússia e a Ucrânia, de uma guerra. Agora nós vemos os inimigos que já são desde a época bíblica, né, de Ismael e filho da promessa, filho da concubina e o filho da promessa. Nós temos a geração, os descendentes de Ismael, que é o Irã, e temos Israel, que representa os filhos da promessa, o povo de Deus. E nós acreditamos e sabemos a verdade de Deus sobre todos esses acontecimentos, sobre o que Apocalipse vai nos dizer, vai narrar sobre esses momentos. Só que, entendendo isso, nós entendemos também que o tempo de Deus, o tempo que Deus nos deu está sendo diminuído. Ou seja, Jesus está mais próximo de vir. Sua segunda vinda, ela é real, ela vai acontecer. Ele vem buscar a sua noiva. E o tempo é chegado, a hora é esta que o Senhor busca os verdadeiros adoradores que buscam o Senhor e o adoram em espírito e em verdade. Por mais que hoje eu diga para você que ainda dá tempo, eu preciso também complementar e dizer para você que ainda dá tempo. Mas o tempo é curto. E eu preciso também dizer para você que até o tempo precisa de tempo para dar tempo. Eu não sei se você entende isso. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: o tempo de Deus, o tempo da vinda de Jesus está próximo. Mas, por mais que você tenha tempo, que ainda dá tempo, esse tempo tem que ser aproveitado hoje, porque você vai precisar também de um pouco de tempo, de duração para poder voltar a incendiar. E existe algo muito forte nessa parábola do filho pródigo, que é sobre alguém que sabia onde era o seu lar, mas ele decidiu sair. É sobre alguém que pediu a herança e gastou tudo. É sobre alguém que viveu de aparência, que se afundou. É sobre alguém que, quando lembrou do pai, algo mudou nele. Ele voltou. É sobre alguém que ainda estava longe. Enquanto ele estava longe, o pai correu ao seu encontro para abraçá-lo e recebê-lo de braços abertos. É sobre alguém que não esperou explicações, porque Jesus, quando te recebe, ele não quer saber de explicações. Ele não exigiu justificativas. E ele não vai exigir de você justificativas. Ele vai te abraçar com o braço aberto. Ele primeiro vai te abraçar. Ele não vai querer saber o que você fez, qual foi o problema, o que te fez sair, o que te trouxe condenação, o que te trouxe vida, por que você tomou essa decisão. Ele vai primeiro te abraçar, como o pai do filho pródigo. Ele vai abraçar primeiro. Isso é identidade. Não é mudar com a sujeira.
não é estar sujo e voltar achando que não, essa sujeira ela fica onde você estava. Quando você volta para a casa do teu pai, você precisa voltar limpo, você precisa voltar com novas vestes. E essa decisão ela é sua, porque senão você vai estar como o filho que ficou. O filho que ficou, existe duas possibilidades. Eu quero exemplificar ele de duas formas. Primeira forma, é aqueles que não saem, mas amaldiçoam os que saem, que a gente vê muito. E são aqueles que voltam, ele não saiu, mas eu quero dar aqui conjecturar, que voltam, mas voltam com as mesmas vestes e ficam como esse filho. Então, não muda com a sujeira, com a distância ou com a queda. Sua identidade, ela não muda. Ela não vai mudar quem você é com os seus pecados, ela vai te deformar. Você, sua alma, ela deforma, porque você vai se acostumando a viver na lama, você vai se acostumando a viver distante do que te traz paz, você vai se acostumando a viver pecando, mas quem você é de verdade, isso não muda, que é a sua identidade em Deus. Hoje, Deus está dizendo a alguém aqui nesse devocional: você ainda é meu filho, você ainda é meu, você é meu filho amado, você é o filho pródigo. E eu estou aqui para te receber de braços abertos. Aleluia. Glória a Deus. Para viver como um servo, como alguém que foi chamado para ser filho. Deus não está te chamando só para servir, mas Ele está te chamando para ser filho. E um bom filho serve ao seu pai por amor, não por obrigação. Aqui na parábola de Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 24, que é a do filho pródigo, nós temos aqui uma das mais fortes representações da graça de Deus e da identidade espiritual. O filho pródigo representa os que se afastaram, os que estão longe, mas não perdem o valor. Não perdem o valor. Jesus conta essa história em resposta aos fariseus que questionavam o seu amor pelos pecadores. Se você ler lá o primeiro versículo de Lucas 15, o Senhor ele vai tratar sobre essas questões e responder aos fariseus. Por que tu comes com os pecadores? Foi a pergunta dos fariseus. E aqui ele vai exatamente usar duas parábolas para explicar isso. A primeira parábola é da moeda perdida. É sobre a mulher que, possuindo 10 dracmas, ela perde uma delas. Ela acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, ela chama as amigas e os vizinhos para comemorar e proclamar a alegria sobre aquele lugar que eles achou perdido. E a diferença do filho pródigo para a dracma é nenhuma, só que um é um objeto inanimado, que é uma moeda, não tem consciência, e o outro é um homem, um filho pródigo, consciente do que fez. Mas aqui o Cristo quis provar para aqueles homens que, embora um objeto ou uma pessoa se perca em algum momento, elas não perdem o valor. Hoje, se você perder R$50 dentro da sua casa, ele pode ser R$50
perdido dentro de casa, mas ele vai continuar valendo 50 reais. Hoje, se você vê um parente, um amigo, uma pessoa, um irmão perdido em algum lugar ou de alguma forma, ele pode estar perdido, mas ele continua valendo muito para Deus. Muito para Deus. Muito. E essa parábola, ela é exatamente a representação da graça de Deus sobre a vida do ser humano, sobre a sua criação, e a confirmação da identidade espiritual sobre nós, né, outorgada pelo próprio Deus. O filho, no versículo 17, aqui de Lucas 15, cai em si, ele se convence. A consciência, ela é o início da restauração. Então, para você que está perdido, ou para você que se perdeu no caminho, mas está me ouvindo, ou você que recebeu esse vídeo compartilhado por uma pessoa que te ama muito, o início do processo de uma restauração, de uma reconstrução em Cristo é ter consciência do pecado. É você entender que o lugar que você está não vai mais te fazer bem, ele pode te matar. Ele decidiu voltar, mesmo com medo de não ser aceito. No versículo 20, o pai corre, algo culturalmente inaceitável, mas ele revela a urgência do amor. O filho tenta se rebaixar a servo, porque assim que o pai o recebe de volta, ali no versículo 21, o filho declara ao pai dizendo: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Só que no 22, o próprio pai ordena aos servos que digam: trazei a melhor roupa, vestiu ele com a melhor roupa e põe um anel no dedo dele, vista ele com honra, reveste ele de honra, uma túnica, uma sandália, um anel. E essa é a mensagem. A identidade de filho, ela é preservada pelo pai. Pai que ama, pai que cuida, pai que corre ao seu encontro, mesmo quebrando aqui as regras culturais da época. E assim Deus faz com você. Quando o amor de Deus ele te constrange, Deus muda situações que talvez nós nunca vamos entender isso. Mas Deus muda situações talvez que seriam situações de morte para você, mas está no controle dele para te socorrer, para te buscar, para te abraçar com braços de amor. A identidade de filho ela é preservada pelo pai, não pelo comportamento. Não é o seu comportamento que vai mudar quem você é. A sua identidade de filho ela é preservada pelo pai. Ou seja, por mais que você esteja perdido nesse momento, Deus, Ele entende o seu valor, Ele entende quem você é, Ele sabe da sua identidade, Ele sabe quem você é, como você se formou, Ele te criou, Ele sabe a sua forma original. Existe um dado real, segundo o PEW Research Center, que é um instituto de pesquisa dos Estados Unidos, que 44% dos cristãos afastados dizem que ainda
que saíram da fé por sentirem vergonha de seus erros passados. Ou seja, 44% das pessoas, elas não conseguem conviver com os erros, porque tem medo das opiniões, dos rótulos, de serem julgadas. E foi o que nós falamos já várias vezes aqui e outros devocionais sobre isso. Tratamos de forma forte, na raiz, sobre rótulos, sobre palavras de destino, sobre julgamento, porque isso não pode te afetar mais hoje. Por outro lado, 82% dos 44%, 82% dos que retornam dizem que o amor incondicional foi o que atraiu de volta. Esse amor incondicional só pode ser dado por ele. Esse amor incondicional só pode ser dado pelo próprio Cristo. A identidade de filho restaurada, isso confirma, as pessoas não precisam de condenação, mas de reconexão. Hoje nós nos afastamos porque nós entendemos que talvez o nosso erro, o nosso pecado, ele pode trazer vergonha, medo de julgamento. E eu preciso abrir uma aspas aqui para isso. Você sabia? E eu falo isso por experiência própria. Você sabia que o medo ele pode te paralisar ao ponto de você perder completamente a sua fé quando você tem medo de se expor, se importando com o que as pessoas falam a seu respeito? Isso vai mudar a sua fé. Como assim, William? Eu não estou entendendo. Vou te explicar. Quando você tem medo de falar sobre quem você é, o que você já fez, e existe uma máxima no meio cristão que é assim: ninguém precisa saber da minha vida. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é obrigatório. Mas hoje, se Deus te tirou do lugar que você estava, é porque você não deveria estar lá. E se você saiu desse lugar, está no lugar de Deus, no lugar onde Deus está com você, pode ter certeza que o que Deus fez na tua vida, Ele quer fazer na vida de outros. E você também se torna veículo para isso, canal para isso. E o teu testemunho, a tua vida, a tua vitória, ela tem que ser contada. Ah, William, mas eu não quero testemunhar isso para milhares de pessoas. Ok, mas tem alguém do teu lado vivendo o que você já viveu e precisa ouvir de você. Cara, eu já saí desse lugar. Você sabia quem eu era? Eu era isso, aquilo, outro. E isso muda o conceito de pessoas. Mas, às vezes, nós temos uma cultura como que eu posso dizer? Secular tão forte. Porque na secularização, você é julgado pelo que você faz. Independente se você teve uma nova chance ou não, você vai continuar sendo o que você já foi. No meio cristão, no lugar da bênção, na graça de Deus, não. Você é o que você é hoje. Você é o que você se tornou. Você não é o que você era antes. Hoje você é o que você se tornou. E os cristãos, eu percebo que eles têm esse medo, esse medo que faz com que ele feche a boca dele e não consiga falar sobre o que Deus fez na vida dele, com medo de ser julgado. Ou então, sabe o que é que a maioria faz? Que eu tenho visto isso, de perto eu tenho visto isso. Eu não vou falar sobre o que está acontecendo na minha casa
para quem pode ajudar. Quem pode ajudar. Porque eu tenho medo de ser julgado. Eu tenho medo de julgarem os meus. Eu tenho medo de sofrer preconceito. Eu tenho medo de o pecado que está sendo praticado, se ele for combatido com julgamento, ele vai piorar, vai aumentar. Só que o problema é, você está falando isso para quem pode te ajudar? A pergunta é essa, você está falando, você está compartilhando com quem pode te ajudar? E que fique agora bem claro para você, o que Deus fez na tua vida, todos precisam saber. Porque você pode ser essa ajuda de alguém. E se você precisa de ajuda, compartilhe, não esconda pecado, não esconda o que você está passando. Compartilhe isso com alguém que pode te ajudar. Sabe por quê? Porque esse pecado, ele não vai aumentar por ser exposto, ele vai aumentar por ser ocultado. Porque quando ele é ocultado, ninguém sabe. E aquela prática, ela vira costume. Depois que vira costume, meu Deus. Aí está um tratamento muito forte para reverter. Então, isso confirma que as pessoas não precisam de condenação, mas elas precisam de reconexão. E uma das formas de reconectar Deus com outras pessoas são outras pessoas como você, como eu. Hoje aqui o meu objetivo é reconexão, ser um agente de conexão entre você e Deus. Tendo em vista que essa conexão, ela, às vezes, ou em algum momento, ela já foi passada por mim. Eu já passei por isso. Eu já vivi, outras pessoas já foram agentes de conexão para mim, de reconexão. A identidade de filho restaura, liberta e reintegra. A rejeição, querida, ela afasta. E o medo, a forma que você tenta esconder o seu pecado ou o pecado de alguém que você ama muito, isso afasta, isso aumenta esse pecado, isso rejeita o tratamento, isso rejeita o tratamento do próprio Deus. Porque Tiago 5:16, eu acredito que é o versículo 16, vai dizer: confesse os seus pecados para os seus irmãos, para serem curados. E a Bíblia também vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados para Deus, para ser perdoados. Então eu entendo que eu contar para alguém, eu falar para alguém que pode me ajudar sobre a minha falha, sobre o meu erro, sobre o meu pecado, isso vai me ajudar a ser curado. E a identidade de filho, ela restaura, ela liberta, ela reintegra. E a rejeição, ela afasta. Você não precisa que Deus apague o seu passado. Nós usamos muito essa expressão. E nos anos 90, no meio cristão, eu entendi que era muito usado isso. Deus está apagando o seu passado. Desculpe, irmão, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu não sei você e não quero te influenciar nada. Porque o que eu penso é o que eu penso. Mas Deus não apaga pecado de ninguém. Mas, contudo, entretanto, todavia, o Senhor, Ele pode reescrever uma nova história na sua vida. Talvez Deus não te dê um novo início, mas possa te dar um novo fim. Talvez Deus não consiga te dar um novo começo, porque você já iniciou lá atrás, você já viveu o que você viveu, mas um fim diferente Deus vai te dar. E esse final é a vinda do Senhor buscando a sua igreja para subir aos céus junto com Ele.
Então essa mensagem de hoje, esse devocional, é para você que tentou vários caminhos, para você que tentou várias formas, se afastou, pecou, se perdeu. E eu quero orar por você, declarando vida de Deus sobre você, sobre sua casa, sua família, e declarando sobre você que todos os pecados ocultos eles estejam agora descobertos, não para te envergonhar, mas para curar, para ser tratado. Que você tenha a consciência, como nós falamos, para iniciar uma restauração. O filho pródigo, ele precisou pensar. Tudo começa aqui, vem para cá e nós manifestamos isso. Inclusive eu estou estudando um pouco isso sobre o livre-arbítrio de Deus. Ele tem uma correlação com os nossos pensamentos. Porque eu acredito que se Deus não tivesse nos dado o livre-arbítrio, talvez nós não pensássemos, os nossos pensamentos não seriam destravados como são. A gente pode pensar no que nós queremos. E pode ter certeza, tudo inicia na sua cabeça. Você primeiro articula, pensa, analisa, para depois formar no coração uma opinião na mente, mas no coração a certeza, a emoção, o desejo, a vontade, e assim manifestar através de uma ação. Quero orar pela sua vida, quero orar por você, quero orar por você, para você encontrar o caminho, ter a consciência de mente e depois a decisão no coração e manifestar isso, de que você precisa perder o medo de ser aceito, você precisa perder a vergonha dos seus erros e você precisa achar o caminho de volta para casa, do Pai, porque Ele está aqui de braços abertos para te receber. Ele está disposto a te receber e Ele quer te receber com honra, anel, túnica, sandálias, roupas novas. Esquecendo, é uma ação profética de dizer para você: eu esqueço tudo que você passou, eu não apago, eu esqueço. Mas que sirva de testemunho, que sirva de experiência, para que você não viva mais isso e viva o que eu tenho para você. Que a sua identidade ela seja formada, forjada pela experiência que eu te dei e que você viveu. Vamos orar? Pai, nesse momento, Senhor, eu quero orar pelas pessoas que já pegaram tantos caminhos, Pai. Tantos caminhos que nos levaram a erros, que nos levaram a lugares de morte, que nos trouxeram, Senhor, para uma vida de perdição, uma vida de momentos superficiais, de emoções, Senhor, emoções fracas, nos levaram para prazeres momentâneos. E Deus, como filho, hoje eu reconheço o meu lugar em Ti, eu reconheço o meu lugar, Senhor, na Tua família, na família de Deus. Eu reconheço, Senhor, o meu lugar, Senhor, como filho amado, como alguém que deseja, Pai, viver o melhor de Deus nessa terra, como alguém que é amado pelo Pai. Assim, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre quem ouve esse áudio,
ou assiste esse vídeo, que essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, se sinta como eu me sinto hoje, como um filho amado, que sente a tua mão, o teu cuidado, a tua proteção. Deus, que em nome de Jesus agora ela consiga entender o caminho do lugar da bênção, o caminho de Deus. Que ela consiga entender, Senhor, em nome de Jesus, que o lugar que o Senhor preparou para ela é um lugar de honra. Por mais, Senhor, que ela esteja desconfortável vivendo nesse lugar de honra, isso não quer dizer que tu não está trabalhando, Senhor. Coloca isso nessa mente agora, para que as emoções elas sejam acalmadas e o Senhor possa abrir caminhos para os milagres. Deus, que ela saia desse lugar entendendo não que vai viver uma vida agora de bonança ou 100% alegria, mas que ela consiga entender, Senhor, que mesmo estando desconfortável no caminho certo, o Senhor continua trabalhando, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, esteja conosco. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, dos altos céus. Pai, que em nome de Jesus, nós não venhamos, Senhor, viver, Senhor, as consequências dessas lutas seculares que estamos vivendo nos últimos dias e vendo. Que o Senhor possa nos resguardar para que o nosso destino e o nosso futuro em Ti, ele esteja, Pai, garantido. Em nome de Jesus eu oro e abençoo essa vida para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, querido? Mais um dia findado para a glória de Deus, do nosso devocional. Que Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz até amanhã, em nome de Jesus.